Esse é um vídeo super especial sobre equalização. Se você é praticante de pesca submarina, mergulho livre, praticante de mergulho autônomo, aspirante a mergulhador, saiba que esse vídeo é para você. Olá mergulhador, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Nego d'Água e esse é mais um vídeo dessa série incrível chamada Vá Cuidar do Seu Mergulho. Muitas pessoas me pediram para eu falar sobre equalização. Por mais que a gente tenha uma galera que já mergulha há muito tempo, já sabe fazer equalização, nós temos ainda uma grande parcela de pessoas que não sabem como fazer. Outros acham que sabem, mas sentem dor, outros não conseguem ganhar profundidade por conta da forma que está equalizando. Outros, ao sair da água, após um período ali, começam a inflamar os ouvidos. Então o cara, ele sabe mais ou menos e acha que sabe e está cometendo um monte de erro. E daí, esse é um vídeo especial para te ajudar a corrigir a tua técnica de equalização. É certo que você consegue fazer um mergulho não tendo um bom material ou não tendo uma boa apneia, mas tu não consegue mergulhar se não souber fazer uma boa técnica de equalização. Esse é um vídeo um pouco mais denso, né? Um vídeo mais extenso. Se você realmente quer aprender, eu vou dar para você aqui informações gratuitas sobre equalização. Então você vai ter que assistir até o final para você entender melhor todo o mecanismo. Eu não posso falar de equalização sem explicar um pouquinho como funciona o nosso sistema auditivo. Em alguns lugares do nosso corpo existem espaços aéreos e um dos lugares é no nosso sistema auditivo. Vamos lá, vamos falar sobre o tímpano. Primeiramente, o tímpano. O tímpano, ele é uma membrana super fininha de 1 centímetro de diâmetro e esse cara, ele faz um isolamento entre a parte externa do ouvido com o ouvido médio. Então, digamos que ele impede de algo entrar para dentro da tua cabeça através da tuba auditiva. E ele também tem a função, claro, de receber essa onda sonora e vibrar. E dali ele manda esses sinais para o cérebro, então é definido o tipo de som, o que é o som. Pois bem, tem aqui o Emergildo, para explicar melhor para vocês, ele sempre é minha cobaia. O Emergildo, ele está querendo fazer mergulho, né? Só que o Emergildo, ele está preocupado mais em pegar peixe, em fazer mergulho de profundidade, em falar de mergulho e tal, mas ele realmente não entende o mecanismo de algo que é primordial, que é a equalização. E sempre que o Emergildo for mergulhar, ele não vai ultrapassar 2 metros, 2,5 metros dentro d'água por conta da pressão. Ele pode até querer ultrapassar, mas o limitador para ele ultrapassar essa profundidade de 2,5 metros por aí é exatamente a equalização. Dói. Se você não souber equalizar, vai doer. Dói e muito. E se ele continuar forçando, o que vai acontecer? Essa membrana fininha, que é o nosso tímpano, ela vai se romper. E quando ela romper, a tendência é que a água entre ouvido adentro. Aí vai virar uma lambança. Então a primeira coisa que eu vou te falar, nunca force a sua equalização. Vamos principiar do princípio. Nunca force a sua equalização. O cara acha que é o forçar que vai acontecer. Anota na tua cabeça. Equalização é jeito. Equalização não é força. Você equaliza com fluidez. Acontece a equalização, vai acontecendo, você vai equalizando e não é algo assim que te causa dor. Entendeu? Então a primeira coisa, entenda, não é força, é jeito. E por que dói? Como eu falei, vamos por partes aqui. Por que dói? Na água existe algo chamado pressão. E essa pressão, ela reduz os nossos espaços aéreos. Então, o ar sob pressão, ele se comprime. E essa questão do ar se comprimir sob pressão, um cara fez um experimento bem legal. Ele colocou aí uma tigela, né, um baldezinho, e deixou um pouco de ar dentro desse balde. Essa quantidade de ar equivale a 1 litro de ar. E daí ele começa a ganhar profundidade. E à medida que ele ganha profundidade, a pressão vai fazendo com que esse ar que está dentro do balde, ele vá se comprimindo.
e ele chega a 50 e poucos metros de profundidade, e você observa que tem pouquinho ar aí dentro, mas a quantidade de ar que tinha lá em cima é a mesma que está lá embaixo, porém houve uma compressibilidade do ar. Quando ele retorna, o ar que estava 1 litro volta a ser 1 litro. Então o ar ele apenas se comprime, o ar não se dissipa sob pressão. Beleza? Já você vai entender o porquê. Quando eu ganho profundidade, essa pressão ela força alguns lugares do meu corpo. E onde eu consigo sentir dor por conta dessa pressão negativa dentro d'água é exatamente na região do nosso sistema auditivo. Porque no ouvido médio tem ar, aqui no nosso ouvido médio, e esse tímpano ele é forçado para dentro assim, ó. Vem a pressão e vai forçando esse tímpano para dentro. Então surge a necessidade de você fazer o quê? De você equalizar. Uns falam equalizar, outros falam descomprimir, outros falam descompensar, compensar, mas o nome certo é equalizar, porque tu está equalizando a pressão ambiente com a pressão dos seus ouvidos, ou vice-versa. Então essa é a pegada, tá? Equalizar. E existem N maneiras de equalização. N's. Eu vou falar daqui a pouco sobre as formas de equalizar, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Vou apagar aqui. Bom, se tivesse... Aqui, tá achei. Eu vou falar aqui baseado no que eu ouvi e o que me pediram, mensagens que me mandaram sobre equalização, querendo saber algumas dúvidas, por que sente dor, por que daquilo, aquilo outro. Até anotei aqui para ficar mais fácil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que pessoas têm ao equalizar. Essas pessoas me mandaram um direct no Instagram, me mandaram mensagem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, sobre essas dificuldades. Eu anotei algumas aqui e vou falar sobre elas. Qual uma dificuldade? O cara só equaliza um lado, ele não equaliza outro. O que deve ser isso? Isso tem a ver com o mecanismo, a forma que você está equalizando, ou você está com um resfriado, ou está chegando um resfriado em você, ou você está saindo de um resfriado. Pode ser isso. Ou pode ser que você esteja na água ali mergulhando, os primeiros mergulhos seja ok, daí a pouco tu sobe no barco, toma água gelada ou toma alguma coisa gelada, um suco gelado, e aí você começa a criar um muco, né? Um catarro mesmo. E aí já não tem mais a ver com o nosso sistema auditivo, tem a ver com a cavidade chamada cavidade sinus. O cara não consegue equalizar por conta de estar obstruído. Isso deve ser corrigido e não é tão difícil de corrigir. Primeiro, se tu tiver gripado, gripe não combina com mergulho. Você vai dar uma viagem perdida. Tá gripado? Ah, tô gripado. Ah, tô sentindo nariz escorrendo. Tu vai pra água para perder tempo, tá? Por quê? Vai haver uma obstrução e não vai doer somente o ouvido, vai doer a testa. Então, se tu estiver gripado, saindo de uma gripe, estiver resfriado, não queira forçar. E aí acontece algo chamado barotrauma, porque o cara vai forçar a equalização, vai acontecer, e aí tem algo que está obstruindo e pronto. Aí rompeu mesmo o tímpano por conta de uma teimosia. Está gripado, não vai para a água. Mas se o problema não for uma gripe, for apenas porque você tomou algo gelado antes de ir para a água, ou se você tomou algo gelado durante o mergulho, ou tu está mergulhando num lugar que a água está um pouco mais fria, e aí ocorre então de você criar um muco. O que tu pode fazer? Simples, retira a sua máscara do rosto e dá uma suada no seu nariz. Parece nojento, mas é o recurso. Dá aquela suada no nariz, assua bem o nariz e tenta tirar esse catarro que fica alojado na região sinusal. Ou você pode utilizar uma seringa de 20 ml, 10 ml, colocar um pouquinho de soro fisiológico, tapar uma narina, injetar esse soro fisiológico lá dentro, devagar, não precisa pôr de uma vez, vai injetando esse soro, tampa aqui as duas narinas e aí você balança bem a cabeça aqui e solta do outro lado.
Então você vai injetar daqui, tampou, balançou a cabeça para dar uma limpada bem, solta do outro lado, vai perceber que vai sair junto o godozão. Aí tu joga de cá de novo, dá aquela balançada, sai de cá. Então tu vai fazendo isso, faz 2, 3 vezes, tu já percebe que já melhora a equalização. Então nesse caso de um ouvido estar travando e o outro não, provavelmente tem a ver com isso. Outra coisa que me mandaram, mas resumindo o cara está perdendo tempo de fundo por conta da equalização. Isso seria possível? Sim. Claro que sim. É aquela velha história, se você não domina a técnica, tu vai querer fazer algo sem primeiro corrigir algo, tá? Tu vai querer descer sem corrigir primeiro uma das coisas principais que é a equalização. Então, se tu tentar descer e não consegue se concentrar no seu mergulho, porque tu tá mais preocupado com a equalização, que tá doendo o ouvido, e começa a virar aquela briga, com certeza o seu tempo de mergulho vai ser menor. O seu tempo de apneia vai ser menor. Porque a apneia depende de um estado de espírito tranquilo, você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo. Sempre nos meus cursos eu falo, galera, fique tranquilo, relaxa, calma, porque a calma é o princípio de uma boa apneia. Um bom relaxamento é um princípio de uma boa apneia. E se você entra na água sentindo dor, forçando, gastando oxigênio, movimentando o braço, movimentando a cabeça, você não conseguiu ainda dominar o seu mergulho. Eu sempre digo isso. Primeiro, saiba mergulhar, para depois você aprender a caçar. Tem cara que não sabe mergulhar e já quer praticar a caça. Está tudo errado. Aprenda tudo que está em volta do mergulho. Equalização, aquacidade, apneia, controle, assim, um controle absoluto do seu corpo. Por isso que a apneia se torna um esporte incrível, porque você tem que trabalhar várias áreas do seu corpo, principalmente a mente, principalmente a tua cabeça, o que você está pensando, enfim. E aí está um problema que pode estar ocorrendo. Agora, qual o outro problema que pode bloquear um ouvido apenas? Eu vou colocar aqui. Esse eu considero um grande problema. Você sabia que o nervosismo... Escreve com S, nervosismo ou com Z? Com S, né? Porque em português me derruba. É o seguinte, por que você pode ter um problema de equalização por estar nervoso? Entenda, na água existe algo chamado... Aliás, quando você entra na água, existe algo chamado reflexo de imersão que ocorre no seu corpo. Digamos que o reflexo de imersão seja uma economia emergencial de oxigênio. Seu corpo entra no modo econômico de energia. E aí, se você não está bem, se você está nervoso, agitado, se você não está a 100%, o que ocorre é o seu corpo ele não reage para proteger essa região torácica. Ele reage no sentido de fazer você correr ou se dispersar ou sair de perto daquele problema. Então o sangue ele não se acumula na região torácica, não ocorre o reflexo de imersão. Ocorre algo chamado instinto de conservação. Você tem que manter a tua vida. E para você manter a sua vida, você então começa a se proteger de uma outra forma. Tá? Essa proteção ela é causada por você mesmo e não pela sua fisiologia. Acho que foi um pouco claro. Essa proteção do instinto de conservação tem a ver com medo, tem a ver com adrenalina, então isso não é legal. Tá? Se você estiver muito nervoso, pode ocorrer de você não conseguir equalizar. Já vi isso muitas vezes também nos meus cursos. O cara às vezes está nervoso, ele não consegue se sentir bem, não consegue ficar calmo, relaxado, e aí não ocorre equalização. Quando ele se adapta, e aí onde é que entra o trabalho do instrutor, conversar com o cara, deixar ele bem tranquilo, tirar ele um pouco da água, colocar em cima do barco, ou então colocar ele na margem, conversar somente com ele, sair de perto, conversar com o cara e tal e tal. E aí o cara volta e ele consegue fazer. Mas enquanto ele estiver nervoso, ele não faz. Ele não faz. O corpo não permite que ele consiga equalizar normalmente. Então são vários fatores. Gripe, ou obstrução, ou tem a ver também com nervosismo. Vamos lá. Qual o outro problema? Qual que é o tempo ideal da equalização? Cara, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Porque quando você está adaptado já ao mergulho, o seu corpo todo responde bem a isso. Tem cara que vai equalizar a partir dos 3 metros de profundidade, outros 2,5 metros, outros um pouco mais de 3 metros.
Porque ele já está adaptado, ele não sente dor, ele não sente desconforto. Mas eu aconselho que você equalize antes de qualquer tipo de dor e antes do desconforto, tá? Você não pode sentir o seu ouvido, no seu ouvido essa pressão. Se tu está sentindo isso, pode ser que poucos centímetros abaixo já não consiga mais equalizar, porque tu já passou o time, o tempo de equalizar. Se você ultrapassa esse tempo, o momento ideal da equalização, não tem como você equalizar tranquilamente. Então, o que eu recomendo? O cara que tem dificuldade, quando ele for para a água, que ele fizer a virada, ele já desce com a mão no nariz, tá? Desce com a mão no nariz equalizando. E aí faz isso, chegou a 5 metros, tranquilo. A 5 metros já tu consegue fazer um teste perfeito se está bem ou não a equalização. Porque tu não desce 5 metros sem equalizar de alguma maneira. Tu não desce. Ou engolindo saliva, ou até mesmo a sua fisiologia permite que aconteça a equalização e tal. Mas a 5 metros é o lugar que eu gosto de treinar a equalização com a galera. Ali só chega quem consegue equalizar direitinho. Se tu tá a 5 metros sentindo que tem uma dor terrível no ouvido, ou um desconforto, alguma coisa está perturbando ali, ou incomodando na região do seu sistema auditivo, tá errado. Então deve equalizar antes de sentir dor, antes de sentir algum aperto, antes de sentir algum desconforto. Essa é uma dica super especial, tá? Equalize antes da dor, muito antes da dor. Não permita que a dor cause um problema maior, porque se você continuar forçando, vai romper seu tímpano. Lembra? O tímpano é uma membrana super delicada e bem sensível. Outra coisa que atrapalha muito a sua equalização, cara, o quarto ponto aqui, lastreamento. Por que o lastreamento atrapalha a sua equalização? Se você está mal lastreado, além de atrapalhar a sua apneia, além de atrapalhar a sua calma, seu relaxamento, ele também atrapalha na equalização. Por quê? Quando você está mal lastreado, você desce e aí você acelera muito. E essa aceleração em direção ao fundo não te permite fazer a equalização no momento ideal. Sempre vai ultrapassar o limite da equalização. Sempre vai ultrapassar o momento da equalização. Por quê? Está com muito lastro. O cara não sabe controlar ainda isso, não sabe controlar o lastreamento, e aí ele começa a ter problema com a equalização, daqui a pouco começa a ficar nervoso, começa a sentir dor, e a apneia não vai acontecendo. Tudo por conta de um lastreamento errado. Corrija isso. Corrija seu lastreamento. Vou te dar uma dica aqui super importante como corrigir. Vista todo o seu equipamento. Todo. Tá? Nadadeira, meia, faca, roupa, cinto, máscara, snorkel, e aí luva. Tu vai entrar na água e fazer assim, ó, ficar em pé. Enche o peito de ar e fica em pé na água. Se, por acaso, tiver cobrindo até a sua cabeça, tu tá com muito lastro. Isso é sinal que você precisa corrigir o lastreamento tirando pedras de lastro, tá? Se tiver daqui para cima, fora d'água, a lâmina tá aqui, ó. A lâmina tá daqui para baixo. Daqui para cima tu tá fora d'água. Significa que você está bem lastreado, tá? Um pouco mais positivo. Isso vai te ajudar muito, desde a questão segurança, a questão apneia e também a questão lastreamento. Então é fácil fazer o trabalho de lastreamento, tá? É bem simples. Outra situação é uma má aquacidade. Como assim, nego? Cara, se você não consegue corrigir a sua aquacidade, você perde muito tempo, tá? Para chegar no fundo, você gasta uma energia que é valiosíssima durante a sua espera. Uma das coisas que faz você perder ou não conseguir ter uma boa hidrodinâmica na água é a posição que você coloca o braço ao equalizar. Tu deixa assim, ó, e aí isso causa uma barreira, tá? Isso causa uma barreira, isso atrapalha a sua aquacidade. Então quando for equalizar, coloque os dedos aqui, ó, e deixa o braço bem rente ao corpo, tá? Bem rente ao corpo. Não faça assim. Deixa o braço aberto. Assim, ó. Coloque o braço bem próximo ao peito. E aí tu equaliza. Equaliza e tal. Nego, quantas vezes eu devo equalizar
para chegar a 10 metros? Eu não sei te dizer quantas vezes. Porque, como eu falei, depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. O que é certo é, você não consegue chegar a 10 metros sem ter uma equalização perfeita. A sua apneia talvez permite isso, mas a sua equalização tem que estar totalmente dominada. Domine a técnica de equalização, senão tu não chega a 10 metros. Mas eu acho que mais ou menos umas 4 vezes tu vai ter que colocar a mão no nariz para equalizar. Mais ou menos isso, umas 4 vezes para conseguir fazer o trabalho de equalização correto e chegar na profundidade de 10 metros. Então seria a cada 2,5 metros eu ter que equalizar, nego? Talvez menos, tá? Menos de 2,5 metros, a cada 2 metros equalizar, mais ou menos isso. Então, vai ter que saber, vai ter que aprender, né, controlar isso, treinando. E como que eu vou treinar? Deixa eu apagar aqui. Nego, como que eu vou treinar a minha equalização, cara? É o seguinte, toda vez que você for para a água e seu objetivo for apenas peixe, tu vai ter que se contentar com o seu nível de mergulho abaixo da média, tá? Sempre que tu for para a água pensando apenas em peixe, tu vai ter que conviver por muitos e muitos anos com o mergulho abaixo da média. E para treinar é bem simples, muito simples. Tu vai tirar aí meia hora do seu mergulho, meia horinha. Isso vai ser bom tanto para você treinar a equalização quanto para você aquecer o seu corpo primeiro para depois ir mergulhar. Geralmente o barco está aqui, vou desenhar um barco. Aí, esse é o barco. Geralmente o barco está aqui. E aí ele tem uma poita ou uma âncora. Ele tem alguma coisa para poder, ele tá ali parado. Ou ele está amarrado em uma árvore. Digamos que tem uma árvore. Não sei como é que desenha a árvore, mas é assim. Ou ele está amarrado em uma árvore, ou ele tem uma poita, ou ele tem aí uma âncora. Tá bom. Um ótimo lugar para você treinar sua equalização. Excelente lugar. Tu vai respirar na superfície, respira bem e desce em pé, tá? Segurando na corda. Desce em pé. Mas, nego, já devo ir para os 10 metros? Não. Desce aqui para os 4 metros. Faz a equalização, perceba o seu corpo reagindo bem a isso, perceba seu corpo não sentindo nenhum tipo de desconforto. Tu tem outras preocupações, tá? Outras preocupações, mas não equalização. Não é equalização o seu problema, quando você vai corrigindo as coisas. Depois tu pode descer para 6 metros, tá? Em pé, desce em pé. Tu pode descer na raiz, no tronco da árvore também, segurando a árvore aqui, descendo, sempre em pé. Tá? O foco é controle absoluto da equalização. Para você ter o controle absoluto dessa equalização. Cheguei a 10 metros, nego. Aí a pergunta que não quer calar. Chegou bem? Como é que tá? Sentiu algum tipo de dor? Algum desconforto? Algo que está apertando? Algo que está incomodando? Não, eu cheguei muito bem. Sinal que você fez todo um trabalho correto de equalização. Antes da dor, antes do desconforto, antes de sentir um aperto, enfim. Isso é a prova. Chegou a 10 metros, estou sentindo bem. Ah, mas ele falou agora em 5 metros. Chegou a 5 metros, não sentiu nenhuma dor, tá tudo bem. 10 metros é uma profundidade que eu considero muito boa para quem não tem ainda muita experiência com a água. Bota na sua cabeça essa meta. Cara, eu quero chegar a 10 metros de profundidade com qualidade. Para mim é um lugar perfeito para você evoluir. De 10 para 15 metros é muito rápido. Basta você ter a técnica correta. Beleza? Então é isso. Como treinar? Você pode mergulhar no tronco ou no cabo que vai ligando a âncora ou ligando a poita ou enfim, alguma coisa que tenha para você segurar e descer. Nego, eu não estou indo para a água com muita frequência. Só algumas vezes por mês ou uma vez por mês. Como que eu devo fazer para treinar essa equalização aí? Bem simples, cara. Coloque uma máscara no rosto, tá? Põe uma máscara no seu rosto. E aí você vai aprender como pinçar o nariz com a máscara no rosto. É importante isso. Ó,
Tem máscara que é mais macia, tem máscara que é mais rígida. E aí tu vai aprender como pinçar o nariz aqui. Porque tem cara que não equaliza porque ele acha que está pinçando. Ele só aperta a pontinha do nariz, isso não ajuda. Você tem que apertar aqui, ó. Onde é que você tem todo o nariz, na ponta dos seus dedos aqui, ó. Não pode sair ar. Você não deve deixar ar sair pelo seu nariz durante a equalização. Então você treina isso com a máscara. Aí tu pode deitar, você pode ficar sentado, em algum lugar da tua casa aí, mas coloque a máscara e treine bastante com ela. Treine, treine. Porque aí tu vai aprender exatamente como fazer o mecanismo, como desenvolver a equalização e não passar para o perrengue. Esqueça essa ideia retrógrada de você ir para a água e lá desenvolver o seu mergulho. Aprenda as técnicas fora da água. Isso é importante. Quando for para a água, dedique um pouco na sua apneia, dedique um pouco na sua equalização, para quando você migrar para a caça, você já está 100%. Mesma coisa de dirigir um carro. É a mesma ideia de dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir, tem que tomar todo cuidado em colocar a chave na ignição, às vezes até olha para o câmbio para poder passar a marcha, e não sabe qual que é o pé correto de pisar no freio. Isso tudo vai sendo corrigido com o passar do tempo. Daqui a pouco tu entra no seu carro, coloca a chave na ignição ali, você nem percebe o que aconteceu. Você entra no carro, sai dirigindo e nem observa mais esses detalhes aí, porque você aprendeu a dirigir. Mergulhar da mesma forma. Você não precisa, no início, vai ter um pouquinho de paciência contigo para corrigir algumas coisas e logo o tempo vai te ajudando a corrigir isso e aí tu vai ter outras preocupações, tá? E não mais coisas tão básicas quanto equalizar a posição dos dedos e tudo mais. Outra coisa, o que você faz pós-mergulho? O que você faz? Assim que você acaba o seu mergulho, você junta seu equipamento, põe na bolsa, vai para casa, toma aquele banho e tal. E aí, se você não pensou em fazer algum tipo de asepsia no seu sistema auditivo, tem algo errado. Porque o forçar a equalização causa um otite. Você força o seu tímpano, aí começa a inflamar depois de um dia de mergulho. Ou você deixou um pouquinho de água lá dentro do seu ouvido, ou a água que você estava mergulhando é uma água que não é uma água 100% limpa, uma água que tem muita bactéria e tudo mais, e tu não teve o cuidado de dar uma caprichada na asepsia do seu ouvido, e aí inflama, tá? Se você tem esse problema, eu vou te deixar o link aqui abaixo do nosso Telegram, no grupo chamado Mergulhador Raiz. E lá eu vou colocar a receita para você manipular um remedinho para colocar no seu ouvido, 5 gotinhas de cada lado, pós-mergulho, para não ter mais problema de inflamar o seu ouvido. Legal? Um presentão para vocês aí. Após o seu mergulho, vai fazer uma asepsia. E agora eu vou falar sobre, para quem ainda não sabe equalizar, de fato, quem ainda tem muita dificuldade em equalizar, qual que é a forma correta da equalização. Comece com a equalização utilizando a mão. Não queira começar a querer fazer coisa que não está no seu alcance ainda. Tenha calma, tenha paciência. E aí, a equalização mais simples que tem é a Valsalva. Valsalva, anota esse nome. Valsalva. Eu comecei a malhar há poucos dias. E eu fico observando os caras que já malham há muito tempo. Os caras são bem desenvolvidos, o peso que eles pegam são diferentes, a forma que eles utilizam para fazer o exercício é uma forma mais concentrada, porque o cara já está ali por muito tempo. E aí eu observo também os frangos, né? A academia chama frango, né? O cara bem franzininho querendo fazer parecido com os caras que já mergulham, que já treinam há muito tempo. E aí eles querem colocar peso ali, próximo do que os caras fazem, e aí você vê o cara ficar vermelho igual um peru e não conseguir fazer força direito. E fazendo ainda o exercício errado. Eu comecei a treinar há pouco tempo, o que eu tenho que fazer? Eu devo colocar pouca carga, pouco peso e fazer o exercício corretamente. O passar do tempo vai me dando conhecimento e eu vou começar a botar mais carga naquele exercício. Então, o passar do tempo vai te ajudar a você dominar a técnica e mudar futuramente a técnica de equalização. Nesse primeiro momento, trabalhe
dentro da Valsalva. Aprenda primeiro, depois que você tiver algum tempo já de mergulho, aí tu vai pensar em mudar a sua técnica de equalização para Marcante Odaglia ou, no caso, Frenzio. Eu quero fazer um trabalho especial sobre essas formas de equalizar. Mas basicamente é isso. Mas como funciona a tal Valsalva? Vamos lá. Pega a sua mão, pince o seu nariz, tá? Pince o nariz aqui, ó. Não deixe sair ar pelo seu nariz. E não pode sair ar também pela boca. Tu vai fazer a mesma coisa se tu for assoar o nariz. Faz quando tu está gripado e faz assim, ó. Se você sentir os seus ouvidos ficarem surdos, ensurdecidos, é porque tu fez a tal Valsalva. Eu demorei muito tempo para aprender a equalizar. Muito tempo. Eu demorei cerca de 3 meses para poder aprender essa técnica aqui. Inclusive, eu aprendi por engano ali. Eu passando perto dos caras, os caras comentando sobre mergulho. Eu aproximei deles no mercado ali, eles conversando, eu fazendo enquanto estava fazendo compra, e ouvindo a conversa deles. Ele falou, não está conseguindo compensar. Eu falei, compensar? Não está conseguindo compensar, eu apertava o nariz ali, forçava. E aí até que eu consegui, o cara falou. E aí foi que então eu entendi que tinha que colocar a mão no nariz para poder tirar essa pressão horrível do ouvido, que dói pra caramba. E na verdade, quando você faz a Valsalva, ela faz com que o seu tímpano volte para a posição inicial. Lembra que eu falei anteriormente que a pressão forçava o seu tímpano? O que você faz é mandar ar novamente aqui dentro do ouvido médio para que o tímpano volte para a posição inicial dele. A pressão faz ele ficar assim. O ar que você manda para o ouvido médio faz ele voltar para a posição inicial. Então, o Valsalva é a técnica mais simples, mais fácil, tu domina ela muito rápido. Tu pode treinar isso fora d'água. E aí, de novo, tu pode pegar a sua máscara, colocar no rosto e tenta equalizar. Faz isso várias vezes, não tenha preguiça não. Tipo, passe aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos só fazendo a técnica de equalização. Não force. Se aqui fora tu tá percebendo que não está equalizando os 2 ouvidos, tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás. Limpeza, dá um grau aí, se estiver gripado ou então resfriado, faça essa limpeza com soro fisiológico e aí tu vai conseguir equalizar. Então é isso, de uma forma um pouco mais abrangente esse assunto de equalização, tá aqui algumas informações para você ir corrigindo aí a sua técnica. Eu espero que você tenha gostado. Se tu ver até aqui no final do vídeo é porque realmente tu tem interesse de aprender e isso é muito bom, tá? Se você gostou, dá aquele like pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós sempre temos informações como essa aqui com muita relevância, com muita facilidade de aprendizado para você. Esse é um canal voltado para instruir mergulhadores Brasil e mundo afora. E vai ser um prazer ter você aqui como um dos nossos inscritos, tá ok? Grande abraço, a gente se vê então em um outro vídeo. Tchau!